30 dias para tornar-se uma mulher de oração, da autora Stormy Martin. Capítulo 6. Ore como se sua vida dependesse disso. Pouco antes do Dia de Ação de Graças de 2009, minha irmã Suzy descobriu que estava com câncer de mama. A notícia foi chocante e devastadora para o marido e os filhos dela, bem como para minha família. Suzy é tão importante para a nossa vida que a tristeza nos cobriu com seu manto frio. Não conseguíamos parar de chorar. Até no meio da noite acordávamos para chorar e orar. Oramos durante dias e, como assim, não conseguíamos superar aquela notícia devastadora. 5 dias depois, Suzy, sua filha Stephanie, nossa querida amiga Ross, minha filha Amanda e eu nos reunimos para orar. Fomos para o escritório no piso superior de minha casa, onde nos reuníamos para orar toda semana. Nosso coração estava pesado e um espírito de abatimento havia tomado conta de nós. Mesmo com todas as orações dos dias anteriores, não conseguíamos vencer a tristeza. Naquela reunião de oração, procedemos da forma costumeira. Lemos a palavra primeiro e depois tivemos um momento de louvor. Depois disso, oramos por 2 horas. Quando a reunião terminou, experimentamos uma sensação profunda da presença de Deus, e o espírito de abatimento se foi por completo. Todas nós percebemos intensamente que as mãos do Senhor estavam sobre Suzy e que Ele estaria ao lado dela durante todo o processo. Sentimos que haveria vitória, não só no resultado final, mas ao longo do caminho também. Nenhuma de nós conseguiria desenvolver tais sentimentos por conta própria. Tivemos a certeza de que Deus fizera uma obra em nosso coração, em resposta à adoração e à oração. Entramos naquele escritório com abatimento e tristeza, mas saímos com paz do Senhor. Tivemos o sentimento de que Suzy sobreviveria e teria sucesso. Muito embora não soubéssemos o que estava à nossa frente, experimentamos a certeza de que Deus a acompanharia durante aqueles momentos. Sentimos paz que excede todo entendimento humano. Percebemos que o Senhor havia operado um milagre em nossos corações. 2 dias antes do Natal, Suzy fez uma mastectomia dupla. O médico lhe informou que o câncer não havia se espalhado e que ela não precisaria de mais tratamentos. Foi uma notícia fantástica para nós e o maior presente que poderíamos receber. Era o melhor resultado possível. Porém, mesmo que a notícia não houvesse sido tão positiva, sabíamos que Deus também estaria ao lado dela a cada passo do tratamento. Teríamos continuado a orar pela cura e manter a paz de espírito que o Senhor nos dera naquele dia. Tiago, um dos irmãos de Jesus, disse: Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Tiago 5,13. Declarou também: Não tem, porque não pedem. Tiago 4,2. É impossível ser mais claro do que isso. Nós precisamos orar. Continuando a falar sobre a oração, Tiago afirmou: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4,3. A oração precisa ser mais do que pedir coisas que queremos. Ela é, antes de tudo, o meio de nos aproximarmos de Deus, de passar tempo, de falar com Ele, de ouvi-lo. E é dessa maneira que o conhecemos melhor e demonstramos nosso amor por Ele. Orar é esperar aos pés do Senhor para encontrar liberdade e cura em Sua presença. A oração é a maneira de reconhecer nossa dependência de Deus e nossa gratidão por seu poder em nossa vida.
Já experimentei incontáveis respostas a orações por meu casamento, meus filhos, por questões de saúde, emocionais, psicológicas, profissionais e muitas outras. Já vi respostas a orações que na época nem sabia serem possíveis. Tenho certeza de que Deus responde às orações e quero que você saiba disso também. Essa convicção, ela é crucial para todos os aspectos de sua vida. Resista à tentação de não orar. Se tudo que Tiago afirmou sobre a oração for verdadeiro, e eu acredito que é, pois a Bíblia foi inspirada por Deus, então qual é nosso problema? Por que não oramos o bastante mesmo quando sabemos que devemos e queremos fazê-lo? Listo abaixo algumas possíveis razões para não orarmos o tanto que deveríamos ou com o favor necessário. Primeiro, não cremos plenamente no que a palavra de Deus diz sobre a oração. Segundo, suspeitamos que a Bíblia foi escrita por todos, para todos, menos para nós. Achamos que estamos ocupadas demais. Não acreditamos que Deus ouvirá nem responderá nossas orações. Não sentimos que somos boas o suficiente para nossa oração merecer uma resposta. Queremos que Deus faça a nossa vontade, sem querer qualquer esforço de nossa parte. Presenciamos ocasiões em que o Senhor não respondeu a uma oração e por isso concluímos que Ele não responde a nenhuma oração. Achamos que podemos fazer a vida dar certo por conta própria. Imaginamos que Deus tem coisas melhores para fazer do que responder às nossas orações. Cremos que Jesus estava falando sobre oração apenas com os seus discípulos e com ninguém mais do planeta. Não temos fé o suficiente para acreditar que a oração funciona. Achamos que não sabemos orar. Cremos que não podemos nos apresentar diante de Deus depois de falhar de novo em obedecer-lhe. Esquecemos que temos o Espírito Santo em nós, funcionando como uma linha direta com Deus, que nos ajuda a orar. Ficamos intimidadas pelas grandes orações que escutamos de outras pessoas e tememos não sermos eloquentes o bastante. Não encaramos a oração como um diálogo com Deus, por isso achamos que nossas orações nunca passam do teto, muito menos chegam aos ouvidos do Senhor. Se você se identifica com algum desses motivos para não orar o bastante, saiba que não está sozinha. Há muitas pessoas que se sentem da mesma forma. Na verdade, creio que esse sentimento ele é epidêmico. A boa notícia é que você pode orar sobre a oração e Deus a capacitará a orar mais e melhor. Não saber orar não é um problema, se você define oração como um ato de se comunicar com Deus. Ao orar, você compartilha seu coração com o Senhor. Isso quer dizer que não existe oração errada ou ruim, apenas oração honesta. Caso pense, minhas preocupações não têm importância suficiente para que Deus perca tempo em respondê-las. Garanto que Ele tem tempo em abundância. Na verdade, o Senhor tem todo o tempo do mundo e tudo aquilo que for importante para você será importante para Ele também. Assim como os bons pais ouvem as crianças falarem sobre qualquer coisa que seja importante para a sua mente infantil, Deus ouve você. Se seu pensamento é, não posso voltar clamando a Deus depois de falhar de novo, saiba que todas nós temos momentos de falha. Mesmo após aceitar Jesus e Ele perdoar todos os pecados do passado, caímos novamente. Deus sabe disso e é por isso que nos deu o caminho da confissão e do arrependimento para limpar nossa ficha. Lembre-se de que o inimigo quer que você sinta vergonha, porque ele sabe que isso a impedirá de se aproximar do Senhor. Não dê a ele essa satisfação.
Se você pensa, não sinto que sou boa o suficiente para que Deus ouça minhas orações, quanto mais para responder a elas, seja bem-vinda à família. A maioria de nós se sente dessa forma, mas isso não é ruim. Deixe-me explicar o processo de aceitar Jesus mais uma vez. A partir do momento em que você aceita Jesus, Deus vê a justiça de Cristo em você. Ele envia o Espírito Santo para habitar em seu interior e você pode se aproximar do Senhor. Pode falar com Ele e ouvi-lo falar ao seu coração. O Espírito Santo a ajuda a orar. Deus ouve e responde às suas orações, não porque você merece, mas por aquilo que Jesus fez. Isso se chama graça. Nenhuma de nós é boa o suficiente, boa o bastante para merecer tudo que Deus tem para nós. É Jesus em nós que nos faz boas. É preciso compreender isso, pois do contrário o inimigo virá com suas mentiras e a convencerá do oposto. E isso pode continuar impedindo-a de orar. O que Jesus disse sobre a oração? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Lucas 11, 9 e 10. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6, 6. E tudo o que pedirem a oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13, 14. Ore por suas necessidades e pelas dos outros. O caminho para aprender a orar é orando. Jesus nos ensinou a orar por nossas necessidades no Pai Nosso. Ele nunca disse para você não orar por suas necessidades, mas sim que Deus sabe do que você precisa. Portanto, não é necessário se preocupar com essas coisas. Em vez disso, deve-se orar por elas. Não se preocupar com algo não quer dizer não orar a respeito disso. Significa orar e confiar que o Senhor responderá do jeito dele, no tempo dele. Comece com as necessidades mais prementes do seu coração. Em seguida, ore pelas necessidades de todos ao seu redor, em sua vida e no mundo. Peça a Deus que lhe mostre quais são as suas necessidades verdadeiras. Um dia desses, minha filha me contou como ela orou com uma amiga que a procurara especificamente para orar. Essa amiga partilhou algo muito sério e trágico que ocorrera, e como isso prejudicara a sua vida desde então. Amanda precisou fazer orações poderosas de livramento, que iam muito além de sua zona de conforto e experiência. E sua amiga foi liberta das amarras da tristeza que invadiram e tomaram conta de sua vida por tanto tempo. É bem provável que Amanda tivesse hesitado, caso não fizesse parte de um grupo de oração por anos. Ela ficou contente por ter experiência em orar na frente dos outros e por haver conseguido vencer esse desafio crucial. Ela aprendeu que, quanto mais se ora, mais eficazes se tornam suas orações. Não deixe passar nenhuma oportunidade de orar pelos outros. Todos precisam de oração e ninguém se importará com o fato de você ser eloquente ou não. Quando Deus não atender sua oração, se você orou por algum assunto e ainda não viu resposta, lembre-se que orar não é dizer a Deus o que ele deve fazer. A oração é contar ao Senhor o que você deseja que ele faça e submeter a questão às mãos dele, esperando-o agir como ele quiser.
O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, lutou com orações não respondidas. Ele se perguntou por quanto tempo ficaria triste, uma vez que o Senhor parecia não ouvi-lo. No final, decidiu confiar na misericórdia divina e louvar a Deus por todas as coisas boas que havia feito a ele. Salmo 13. Nós também precisamos confiar na misericórdia divina e louvar a Deus por todas as coisas boas que Ele fez em nossa vida. Enfurecer-se com o Senhor por Ele não atender uma oração não é uma boa maneira de viver. É como bloquear a porta de um supermercado em meio a um período de fome. É morder a mão que a alimenta. É virar as costas à única possibilidade de vivenciar um milagre. Seria melhor se achegar ao Senhor com louvores, por Ele ser o Todo-Poderoso e Onisciente, Deus do Universo, aquele que supre qualquer necessidade. A adoração a Deus aumenta sua fé no fato de Ele ser maior do que qualquer pedido apresentado em oração. Isso a ajuda a crer que o Senhor sabe do que você precisa e responderá às suas orações do jeito dele e no tempo dele. A confiança em Deus abre seus olhos para enxergar que mesmo quando seus pedidos de oração parecem complicados ou extremos, o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. Você terá força para continuar orando sem cessar. Orar é abrir seu coração diante de Deus e contar todas as coisas a Ele. Não que Ele não conheça essas coisas, o Senhor sabe de tudo, mas deseja ouvi-las de você. É por isso que Deus quer sua dependência. Em sua soberania, o Senhor designou que primeiro você deve orar e depois disso Ele se moverá em resposta à sua oração. Deus quer que você tenha uma vida de liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro, mas isso só pode acontecer se você orar. Então vamos orar. Querido Senhor, ensina-me a orar. Ajuda-me a orar não só por minhas necessidades, mas também pelas necessidades dos outros. Mostra-me como orar a respeito de todas as coisas. Clamo a Ti e apresento minha angústia. Capacita-me a orar continuamente. Auxilia-me a deixar meus pedidos de oração aos Teus pés e em Tuas mãos. Ensina-me a confiar tanto em Ti que eu não tenha ideias preconcebidas a respeito de como minhas orações devem ser respondidas. Sei que é meu dever orar e Tua parte é responder. Ajuda-me a fazer minha parte e a deixar que Tu faças a Tua. Ajuda-me a confiar que responderás do Teu jeito, no Teu tempo. Arrependo-me de todas as vezes que fiz exigências, esperando que o Senhor respondesse às minhas orações da forma que eu queria. Sei que a Tua vontade e os Teus juízos são perfeitos, por isso te louvo acima de todas as coisas, inclusive dos meus desejos e das minhas expectativas. Tu és meu refúgio e minha rocha firme, sobre a qual permaneço. Nada pode me abalar, nem mesmo orações aparentemente não respondidas. Quando não conseguir ver as respostas às minhas orações, abre meus olhos para ver as coisas sob a Tua perspectiva. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, sou grata a Ti, ó Deus do universo todo-poderoso e onisciente, e também meu Pai celestial, que me amas incondicionalmente e nunca me abandonas. Obrigado por ouvires e responder as minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Poder da palavra. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3,12. Em voz alta clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento
e a ele apresento minha angústia. Salmo 142, 1, 2. Se vocês estiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus 21, 21. Dedique-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4, 2. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Salmo 107, 19. Amém.